Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Hoje, nós temos aqui, com muita alegria, a presença da nossa irmã Jo, lá de Santo Antônio do Amparo, que vai estar falando sobre um tema tão importante. Inclusive, eu falei a ela que, posteriormente, ela quer que ela retorne para ela fazer uma palestra até maior, com a graça de Deus. Mas antes, nós vamos serenar, levar o nosso pensamento, o nosso coração até o Mestre Jesus e agradecer por esse dia. Agradecer pelas conquistas, pelos desafios, pedir a misericórdia do nosso Pai, louvando o seu nome, pedindo também que possamos ter discernimento para saber a hora de calar, falar e silenciar. E com muita fé e muito amor no coração, vamos fazer a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E que a irmã possa estar aqui, com a força do plano superior. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria que vocês soubessem que para mim é um prazer imenso estar aqui hoje, Se a gente é chamado ao trabalho, bora trabalhar, Nada melhor do que trabalhar em nome de Jesus. Bom, então, quando me foi pedido que fizesse o Evangelho hoje, me foi pedido que falasse um pouquinho a respeito da valorização da vida, E aí, eu trouxe aqui um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. Então, eu trouxe aqui o trechinho, de número 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que desejara lhe fizesse. Então veja bem, olha que interessante. Então a maior qualidade do homem de bem que o Evangelho traz para nós é se fez a outrem todo o que desejara que lhe fizesse. E hoje eu tenho me preocupado um pouquinho quando a gente fala em valorizar a vida, porque eu percebo que a vida dos seres humanos estão uns aos outros se considerando pouco ou um tanto descartáveis, porque a vida do outro vale quase nada, Muitas das vezes a gente se depara com situações em que o outro é desumanizado ao extremo. Eu tenho, graças a Deus, a honra de trabalhar num lugar em que humanizar é mais do que preciso. Eu sou psicóloga, então trabalho no CAPS, lá de Santo Antônio. Então lá não tem como, se a gente não humaniza, o paciente não estabiliza, não fica bem, não tem como realmente ele voltar à realidade, Então, quando eu fico pensando em valorizar a vida, e me vem essa questão do valorizar principalmente a vida do outro, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim mesmo, então eu fico pensando, qual será a nossa tarefa nessa terra enquanto seres humanos, enquanto espíritos em evolução? Será então que quando a gente, esse outro, quando ele passa por mim, que eu digo um bom dia,
boa tarde, ou seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui hoje. Será que isso vem lá do coração? Ou será que é uma convenção aí que os seres humanos inventaram de cumprimentar e só? Né? Então, a gente pode perceber que quando a gente fala um bom dia, um seja bem-vindo, no fundo do nosso coração, isso ecoa no outro com uma energia muito mais positiva e ele sente. Assim como se a gente diz da boca para fora, bom dia. E que isso não tem realmente nenhuma força, nenhum propósito. Então, quando a gente passar por esse outro no nosso caminho, lembrar que ali também está um irmão em evolução, também precisa do meu auxílio e que talvez um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um seja bem-vindo, vai fazer muita diferença na vida dele. Infelizmente, pessoas que buscam a via do suicídio hoje em dia, né, essa saída precipitada da Terra, da encarnação, né? Muitas das vezes, quando a gente atende essas pessoas lá em consultório, o que eles dizem? Eu estou cansado de ser sozinho, eu estou cansado de sofrer, eu estou cansado de me sentir o diferente, eu estou cansado de ser tratado como diferente, né? E aí isso dói quando nós vamos parar para refletir que esse é o meu semelhante. Esse é aquele que Jesus mandou que a gente amasse como se fosse a nós mesmos. E a gente esquece de olhar para ele. A gente esquece de perceber que está ali, que está sofrendo, que tem dor, que sente igual a gente mesmo, né? Então, como que a gente faz para auxiliar quando chega uma pessoa dessa para conversar com a gente, se sentindo assim tão desvalorizada, tão entristecida, realmente se sentindo com vontade de se retirar dessa terra, desse dom divino que é a nossa encarnação, né? Será que convém que eu fale a ela das belezas que tem nesse mundo? Será que convém que eu lembre a ela da importância que tem a vida dela? Ou será que naquele momento, embora esse espírito seja capaz de reconhecer tudo isso, não vai ser o suficiente se eu não tiver também outras posturas? Porque enquanto espírito, pode ser que surta algum efeito. Mas enquanto espírito encarnado, enquanto alma no corpo encarnado, eu tenho necessidades da matéria, né? Então nós, seres humanos, ainda somos seres que temos realmente a necessidade da proximidade, de estar uns próximos aos outros. Nós não fomos feitos para conviver sozinho, aliás, para viver sozinho, nós somos feitos para conviver, né? Viver sozinho, viver separado, tem algum sofrimento aí. Então há que acender uma luzinha para todos nós, né? Então chegou lá, né, uma pessoa, seja ela qualquer, de qualquer sexo, de qualquer orientação, de qualquer idade, e essa pessoa, ela me diz que está no momento passando por algum sofrimento que seja muito profundo. Eu, né, tenho uma formação que me ajude a ajudar. Agora, e se chega enquanto uma pessoa comum, todos nós aqui, estamos aqui hoje, comum, né? Uma mãe, um filho que chega para uma mãe, para um irmão, para um primo, para alguém próximo ali, como que eu posso ajudar? Então, o primeiro ponto, a primeira forma, eu creio que uma das melhores da gente poder ajudar essa pessoa é ouvir. Eu tenho um amigo que ele diz que a gente é muito bom em aprender a falar, né? Ele fala que a nossa oratória, a oratória do ser humano é sempre desenvolvida, que a gente tem curso para oratória, tem curso para tudo, mas a gente não tem curso para escutatória. E ele está certinho. A gente não tem muitos dispostos a ouvir, e principalmente a ouvir sem se queixar junto, ou sem julgar, né? Ou querer fazer algum tipo de comparação, o que não é de fato o ideal que nós façamos, né? Então, primeiro,
chegou ali para mim, o que eu posso fazer? O que eu posso, qual que é a maneira com que eu posso acolher essa pessoa, né? Vamos dizer assim, chegou aqui um colega de casa espírita e me dizendo que ele está pensando em se retirar dessa vida porque ele não tem aguentado os sofrimentos pelos quais ele vem passando. Então, será que dá para a gente dizer para ele, ô meu irmão, eu estou aqui, o que você precisar, mas nesse momento, o que você consegue me dizer? E aí, nós vamos ter que aprender a desenvolver um outro dom que Jesus tinha maravilhosamente, mas que nós, seres humanos, ainda é um tiquinho fraco, que é a paciência, né? Nós vamos ter que ter a paciência de ouvir, o amor de ouvir e não julgar. Então vamos ter que ter a capacidade de receber esse irmão sem realmente questioná-lo. Mas por que você não olha as belezas que Deus colocou sobre essa terra? Talvez ele não esteja naquele momento tão aberto a vê-las. Talvez ele já esteja até cansado de vê-las, mas naquele momento não faz nada disso faz muito sentido para ele, né? Então, será que a gente não devia pensar um pouquinho no que vai fazer diferença na vida daquela pessoa neste momento? Olha, muitas das vezes esses sofrimentos têm causa, tá? Mas nem sempre vai ser possível que aquela pessoa consiga dizer o que é que está me causando aquele sofrimento profundo, né? Muitas das vezes não dá conta mesmo. E não tem nada de errado. Pode ser que no primeiro diálogo a gente não entenda muita coisa, a gente não consiga perceber muita coisa, mas o importante é persistir. Vamos sentar para conversar mais vezes, vamos convidá-la para minha casa, vamos tomar um café, vamos sentar ali no banquinho da praça e só realmente conversar, né? Então a gente deve, né, nestes casos, escolher um lugar calmo, onde a pessoa se sinta mais confortável. Muitas pessoas, gente, eu já vi pessoas em que conseguem falar maravilhosamente bem dentro da casa espírita. Então, se eu estou na casa espírita, eu me sinto num lugar protegido, né? E o bem-estar que a gente sente aqui dentro, o amor que a gente sente vindo da espiritualidade, né? Dos irmãos que estão aqui próximo, compartilhando com a gente a sua energia. Então, tudo isso faz muita diferença para essa pessoa. Então, às vezes pode ser que seja interessante convidar esse irmão para vir à casa espírita num horário em que não tenha tanta gente, um horário em que esteja um pouquinho mais tranquilo, um horário que seja conveniente, né, para os membros da casa, um horário que seja possível que ele fale, não seja interrompido e não tenha outras pessoas ali realmente ouvindo o que ele está dizendo, né? Muitas das vezes vão ser coisas bem complicadas, realmente, né? Garantir que a gente vai ter tempo suficiente para conversar com essa pessoa. Então, muitas das vezes a gente chega, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. A gente chega sofrido, angustiado para falar com outra pessoa e a pessoa não tem tempinho para te ouvir. Muito pelo contrário, ela quer despejar tudo que ela tem ali de volta para você, né? Então não façamos isso, que sirva de exemplo para que nós não façamos. Se chegou querendo falar, se chegou querendo nos comunicar alguma coisa, deixe que fale, né? Dá tempo. Vamos escutar. Se não puder escutar naquele minuto, vai ficar olhando no relógio, conferindo toda hora se eu posso mesmo, se eu não posso. Melhor não ouvir. Falar, olha, neste momento eu não estou bem para conversar com você. Nós podemos conversar outro dia? Nós podemos ter um outro tempo para falar sobre isso, né? E dessa forma, dar a atenção que essa pessoa realmente merece, né? Se você sentir que disse alguma coisinha que no momento não fez bem para aquela pessoa,
tentando remendar muito, não. Vamos mudar de assunto, fala outra coisa, pegue outro ponto positivo, mas não fique ali realmente martelando em cima daquilo que você acha que foi um erro, né? Seja paciente, né? Pode ser necessário mais tentativas para que essa pessoa esteja pronta a se abrir. Como eu disse, pode ser que não vá falar de primeira, não. Então pode ser que ela sente aqui, fale, mas não vai falar do sofrimento, não vai falar do que é a tristeza que está no coração. Isso serve para nós mesmos, para a gente também aprender a respeitar o nosso tempo, né? Porque nós também temos o nosso tempo. Será que eu dou conta de chegar aqui e falar tudo, todos os detalhes da minha vida, até aqueles que me incomodam um pouco mais, para todo mundo? Não vai ser tão fácil assim. Talvez não de primeira. Talvez depois que eu começar a conversar e a conhecer as pessoas, né? Talvez quando eu me sentir um pouquinho mais à vontade, pode ser que eu fale um pouco melhor. Então, persista, né? Persista no diálogo, persista realmente no contato com aquela pessoa, para que ela esteja ali. Uma coisa que eu costumo muito dizer, muitas das vezes nós não vamos ter muita chegada nessa pessoa. Muitas das vezes a gente vai pensar, né? Eu me perdi já onde eu estava, tudo bem, que eu também faço isso de vez em quando. Mas realmente a gente parar, pensar e ver o que é que está ali nos incomodando também, para poder a gente conseguir se abrir no tempo certo, se abrir da maneira certa, mas não forçar nenhuma etapa, não. A gente respeitar o nosso tempo, a gente respeitar realmente aquilo que a gente ainda tem os nossos limites, as nossas limitações realmente, né? Para poder a gente conseguir se abrir, né, de uma forma mais efetiva. Tá. Não interromper, gente, a pessoa que fala é muito importante. Lembrei que eu estava falando, quando eu falei que muitas das vezes eu digo que a gente não tem muito acesso à pessoa, né? Então, não é uma pessoa que realmente está querendo conversar, não é uma pessoa que está aberta ao diálogo. O que eu faço nesses casos? Eu falo que eu recorro à única ferramenta que eu vou ter, que se chama oração. Então, eu faço uma oração realmente direcionada àquela pessoa e livro de preces, né? Vou lá, coloco o nomezinho dela no livro de preces e peço uma intercessão dos Espíritos realmente na situação daquela pessoa aonde eu realmente não posso alcançar, né? Porque mesmo a gente que é profissional da saúde, a gente tem muitos limites. Então, né, que dirá no dia a dia, lidando ali com um amigo, lidando com uma pessoa mais próxima. Então, a gente é cheio de limites o tempo todo, né? Então, não esquecer nunca dessa nossa ferramenta importantíssima que tem um poder assim, que não dá para mensurar, que é a oração realmente, né? E encaminhar essa pessoa para que ela procure auxílio da melhor maneira possível. Eu não sei se vocês conhecem todo o serviço de saúde que tem na cidade de vocês, né? Direcionado realmente para o tratamento da saúde mental, mas encaminhar essa pessoa para o serviço, né? Para que ela possa procurar a ajuda de um profissional, além da ajuda que o Centro Espírita e que nós podemos oferecer a essa pessoa. Acima de tudo, gente, na dúvida, né? Busca no Evangelho. Nossa, mas eu estou tão na dúvida, eu vou conversar com a pessoa hoje, mas eu estou tão na dúvida do que eu falo. Busca no Evangelho, a resposta está sempre lá, né? A orientação correta está sempre lá. Então, busca no Evangelho, fale realmente, né? Incentive que essa pessoa tenha alguma fé, alguma crença religiosa, realmente. Eu
costumo dizer que religião boa é aquela que se conecta, que faz com que você se conecte a Deus, né? Não interessa se seja aqui na casa espírita ou onde quer que seja sentado embaixo de uma árvore. Essa é uma religião boa, é a religião que te conecta a Deus realmente. Então incentiva. Se ele é aquele que está lá no catolicismo, lá na igreja evangélica, incentive que ele vá à igreja, incentive que ele busque, incentive que ele trabalhe mais a sua fé, incentive que ele busque realmente auxílio para ocupar a mente, que é um exemplo excelente de ocupar a mente, trabalhar, né, dentro dos projetos voluntários. Eu não sei se aqui vocês têm algum projeto voluntário. Lá nós temos alguns, né? E sempre que aparece alguém num sofrimento assim, a gente convida para ir para esses trabalhos voluntários, para que a pessoa saia da própria realidade e conheça outras realidades. A gente costuma realizar trabalhos com crianças carentes, né? Num determinado bairro lá de Santo Antônio. E são carentes realmente, não é só do material não, sabe? São carentes de tudo quanto há, do afeto, do carinho, da proximidade, do amor. Então lembrar sempre de que nós temos isso, né? Quando a gente fala de caridade, a maior caridade que a gente pode devotar em prol do outro é isso, é o nosso amor, é o nosso carinho, é a nossa compreensão, são os nossos ouvidos, são os nossos olhos. São essas bênçãos que nós recebemos quando encarnamos e que temos aqui plenamente desenvolvidos, plenamente dentro das capacidades. Então, não há ninguém que não esteja apto a auxiliar, se estiver com uma verdadeira ligação com Deus, com o coração cheio de amor, de vontade de auxiliar, né? E acima de tudo, com a fé, né? Não vou dizer inabalável não, porque nós ainda somos seres humanos em processo de evolução, né? Estamos todos a caminho aí. Então, não vamos deixar realmente de ter fé, mas por vezes a gente dá uma fraquejada, eu sei, mas é importante que a gente precise estar realmente com essa fé ali firme, né? Para que a gente desperte no outro pelo menos uma vontadezinha de ficar por aqui. Afinal de contas, estar na encarnação não é nada fácil, não é nada simples, mas é um dom maravilhoso que nós temos, né? É uma ferramenta maravilhosa de evolução e que nós temos que aproveitar ao máximo enquanto nós estivermos aqui, enquanto nos for dada a possibilidade de estar por aqui realmente. Porque, né, eu pelo menos eu não sei quando é que eu vou ser chamada para o outro lado, né? E desde para a hora que eu for chamada, que eu ainda tenho muito o que fazer. Então, que a gente realmente saiba que a gente tem muito o que fazer nessa terra. Então, vamos pegar na enxada, como diria o fundador da casa que eu presido hoje. Ele falava assim: a enxada está pronta, a gente só tem que pegar na enxada e trabalhar. E é isso mesmo, né? Vamos pegar na enxada, vamos trabalhar realmente baseados aqui no Evangelho, baseados juntos com Kardec. Na dúvida, busquemos Kardec, porque não há valorização da vida melhor do que nós vivenciarmos realmente aquilo que o Evangelho nos traz. Hoje, como eu disse, como seres em evolução, nós ainda não somos capazes de vivenciar plenamente. Mas quem tenta, né, não consegue. Aliás, antes de aprender a andar, nós caímos muito, né? Nós tropeçamos, nós caímos. Depois de grande, sabendo andar, a gente ainda tropeça e cai. Então, nossa caminhada, estando encarnados, é muito parecida, é muito semelhante com isso. Então, que nós saibamos realmente ser luz para esses nossos irmãos que estão aqui na Terra, não vendo muitas possibilidades de ter o caminho iluminado, que nós saibamos facilitar a vida destes que se acham num caminho muito cheio de pedregulhos, talvez um pouquinho mais cheio de pedregulhos que o nosso,
que nós saibamos auxiliar a tirar isso, né? E ser realmente os facilitadores para que esse caminho seja mais tranquilo, para que esse caminho seja mais sereno. Ele não vai ser um caminho sem dor, sem sombra de dúvidas, né? Os Espíritos já nos dizem que eles nos auxiliam à medida daquilo que eles podem. Eles não vão carregar a nossa cruz por nós. Eles vão auxiliar naquilo que eles podem, né? E já é um auxílio muito grande, né? Lembrar nisso tudo que nós também podemos ser visitados por essa tristeza. Nós também podemos ser visitados de vez ou outra por essa vontade ou essa não vontade de viver, né? Essa vontade de deixar essa existência um pouquinho antes da hora. Vamos lembrar, né? Vamos ter sempre na nossa mente que quando essa ideia ou essa tristeza nos visitar, vamos lembrar de Jesus e, acima de tudo, nos manter muito firmes na oração. A oração, gente, é capaz de modificar tudo à nossa volta. Tudo. Desde um simples ambiente até a nossa aura, até a nossa sintonia, a nossa capacidade de vibrar bem e amor. Então, vamos estar sempre firmes com a oração. Aqueles momentos mais difíceis que a gente não conseguir, muitas vezes, fazer aquela oração bonita que às vezes a gente consegue, vamos fazer uma oração brevezinha, vamos lembrar só de elevar o nosso pensamento ao alto mesmo e pedir a espiritualidade que esteja conosco, nos amparando naquele momento em que talvez a gente não está dando conta mais de andar sozinho. Mas nós temos auxílio sempre e nós precisamos recorrer a ele, porque é um auxílio extremamente precioso. Eu costumo dizer que nós damos muito crédito para as sombras, né? E nós precisamos dar igual crédito para a luz, porque nós temos em maior número espíritos devotados a trabalhar na luz do que nas sombras. Só que a gente às vezes dá mais crédito para as sombras. Então vamos lembrar da luz, né? Vamos ser luz nesse planeta. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje desenvolvendo um pouquinho mais do nosso trabalho, né? Foi um prazer estar com vocês e sempre que possível eu estarei por aqui, né? E vamos então agora fazer a prece de encerramento, né? Então, ainda elevando com os nossos pensamentos elevados ao alto, ao Mestre Jesus, vamos agradecendo a Ele esta oportunidade de estar aqui hoje, desenvolvendo o nosso trabalho, harmonizando mentes e corações e, acima de tudo, inspirando alegria em tantos que se sentem desanimados pelo caminho. Que o Senhor Mestre seja o nosso condutor de todas as horas. Que o Senhor faça com que em nosso coração esteja sempre presente o seu amor. E, acima de tudo, que a nossa fé, embora às vezes se abale, ela permaneça firme o suficiente para que nós sigamos sempre no caminho do amor, do bem e da caridade. Que o Senhor nos abençoe a todos, que assim seja. Tenha uma excelente noite.